A Coreia do Norte passa por uma crise alimentar há muito tempo. Essa história começa com a Grande Fome da Coreia do Norte, conhecida também como Marcha Árdua, que foi uma crise de fome ocorrida no país entre os anos de 94 e 98. A fome foi ocasionada por vários fatores. Um dos principais foi a crise econômica após a dissolução da União Soviética, que causou um rápido declínio na produção e importação de alimentos. E uma série de inundações e secas ajudaram a agravar a crise já existente. O sistema de economia planificada da Coreia do Norte se provou ineficiente para resolver a crise que, na verdade, nunca mais se resolveu. A Coreia do Norte está passando por uma crise alimentar crítica novamente. O país já está habituado à escassez crônica de alimentos, mas o controle de fronteira, o mau tempo e as sanções agravaram a situação nos últimos anos. A expectativa é de que as autoridades de alto escalão se reunissem para discutir uma mudança fundamental na política agrícola, segundo a imprensa estatal. Mas o que vazou na imprensa internacional e foi abafado pela imprensa do país é que milhões de dólares foram desviados. Normalmente, Kim Jong-un usa esse dinheiro que deveria alimentar o seu próprio povo para produzir mais e mais armas nucleares. O estoque dessas armas na ditadura é imenso, mas o ditador está cada vez mais melhorando a tecnologia dessas armas. Hoje ele possui um míssil que chega facilmente nos Estados Unidos com suas ogivas atômicas. Mas dessa vez, não é com armas nucleares que o regime de Kim investiu milhões de dólares. Ele destinou a verba para sua tropa do prazer, ou seja, para a tropa de soldadas que tem como objetivo travar uma guerra na cama com o alto escalão do governo norte-coreano. No vídeo de hoje vamos mostrar como Kim Jong-un distribuiu a verba com a tropa de garotas e como ele mudou esse harém que começou na época do seu pai. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Antes de tudo, quero que você me conta se você acredita na existência dessa tropa. Aliás, quero que você me conta se você crê que a Coreia do Norte é mesmo uma ditadura, um país fechado, onde a população sofre com a fome. Porque existem defensores do regime que afirmam que já estiveram lá e que o país é avançado, organizado. Além disso, dizem que existem sim eleições, mas o povo sempre elege Kim Jong-un por ser um líder maravilhoso e que a população vive com abundância. Dá uma olhada antes de opinar. Não, existe uma ditadura na Coreia do Norte. Eles próprios admitem isso com muito orgulho. Uma ditadura de trabalhadores e camponeses. Mas aí não é meio que um terminho pra enganar a galera? Não, é um termo que eles gostam de dizer, como eu disse, com orgulho, né? Justamente para dizer que lá existe uma classe dominante que compreende que é uma classe dominante e que quer se manter assim dentro de um processo histórico de uma revolução socialista que se desenvolve em determinadas etapas com diferentes desafios por conta de diferentes épocas, de diferentes condições materiais, inclusive, e que essa revolução possui como classe dominante justamente trabalhadores, camponeses e operários. Mas isso é uma parte, digamos assim, um pouco mais complexa do papo. Respondendo exatamente o que você perguntou, do ponto de vista de ditadura, do Kim Jong-un ou de um partido único, não é uma ditadura. Kim Jong-un categoricamente não é um ditador, não consegue ser um ditador, inclusive, e não existe uma ditadura de partido único na Coreia. Classificar os países como ditaduras também é uma estratégia de minimizar o debate, de superficializar a questão e de querer reduzir isso. Pronto, é uma ditadura, não tem discussão, não tem o que ser visto ali. Se a gente for parar para observar, nota facilmente que a Coreia do Norte não consegue ser, a Coreia Popular, não é uma ditadura e o Kim Jong-un não é um ditador porque existe todo um sistema político muito complexo, inclusive muito mais participativo do que o sistema político que nós temos aqui e em muitos outros países que são considerados modelos de democracia, no qual as pessoas estão de fato no poder. A Coreia tem subdivisões internas, assim como a gente tem os estados e tal, né? Você tem as assembleias populares locais. Essas assembleias são compostas por deputados, é proporcional, então o número de deputados de cada Assembleia Popular local é determinado pela quantidade de pessoas que vivem naquela jurisdição, naquele estado, por assim dizer. Esses deputados são eleitos
de 4 em 4 anos, em eleições diretas. As pessoas vão lá, elegem aqueles deputados, o voto é secreto, nada de ter só o Kim Jong-un na cédula, isso não acontece lá. Inclusive, todas essas eleições são vistas pela ONU, a ONU manda observadores internacionais. Se você for parar para ver, o Kim Il-sung, que é o fundador disso que a gente chama Coreia do Norte hoje, né, que é a Coreia Popular, é uma figura extremamente popular entre os coreanos, extremamente admirada, né, e devotada, por assim dizer, né, não religiosamente, longe disso, mas muito querida, porque foi ele que lutou contra os 2 piores inimigos da história da Coreia, né, o Japão e os Estados Unidos. Com 14 anos de idade, o Kim Il-sung estava no meio da floresta, né, numa montanha a menos 30 graus Celsius no norte da Coreia, fronteira com a China, fundando um movimento político para libertar o país dele da ocupação japonesa. Agora vamos ao que interessa. Com o que Kim Jong-un está gastando os milhões de dólares desviados da população que não tem o que comer? Já adianto que, na minha opinião, o país é sim uma ditadura violenta. Você deve ter visto que Kim está agora andando em uma limusine nova chamada Auro Senat. Mas nesse carro ele não gastou nada, já que foi um presente do seu amigo Vladimir Putin. O ditador norte-coreano disse ao presidente russo que adorou o carro na sua visita à Rússia. O encontro se deu em uma base espacial no extremo oriente russo, onde foram firmados acordos para garantir tecnologia avançada para os norte-coreanos e munição básica para os russos usarem na Ucrânia. O veículo que Kim ganhou é diferente do modelo comercial, sendo igual ao de Putin. O carro tem 6,7 metros de comprimento, diferente da versão normal, com 5,6 metros. Além disso, o Auro Senat de Kim chega a 7,2 toneladas, enquanto o modelo tradicional tem 2,7 toneladas. Isso ocorre devido à blindagem de padrão militar completa, assoalhos e vidros protegidos contra bomba, sistemas de purificação de ar e oxigênio autônomo no caso de ele ser atacado, além de armamentos e pneus que rodam até quando estão furados. Mesmo com o peso de um tanque, o motor de 4,4 litros e 590 cavalos de potência leva o carro a 250 km por hora e vai de 0 a 100 em apenas 6 segundos. Agora voltando aos gastos de Kim Jong-un com a tropa do prazer. Ele começou desviando uma quantia de cerca de 150 mil dólares para comprar lingeries para as garotas. São roupas íntimas de grife, já que as garotas precisam estar impecáveis para servir a ele e aos generais. Os números do comércio internacional vazados mostram que a Coreia do Norte importou uma grande quantidade de sutiãs, cintas, espartilhos, suspensórios e ligas entre 2022 e 2023. Com 60% da população vivendo em pobreza absoluta, as lingeries vão ser usadas pelas cerca de 2.000 mulheres e meninas do harém privado, à disposição para fornecer entretenimento ao ditador, generais mais próximos de Kim e convidados especiais. Mas Kim investiu muito mais no entretenimento com essas meninas. Ele investiu mais de 3,5 milhões em bebidas fortes, como whisky e licores, vindos principalmente da China. Essas bebidas são essenciais para as noites de prazer. Além das lingeries e bebidas, os norte-coreanos encomendaram produtos de tabaco importados, como charutos, cigarros e cigarrilhas, no valor total de mais de 13 milhões de dólares. Todos sabem que Kim Jong-un é um fumante assíduo, assim como boa parte dos seus generais e dos próprios soldados rasos do regime. Mas o fumo usado pelo ditador é de grife, como já mostramos aqui algumas vezes. O regime também encomendou uma champanhe que foi reservada ao círculo mais próximo de Kim, onde ele gastou mais de 20 mil dólares nas garrafas. Ele normalmente combina a degustação dessa bebida com o queijo chinês, que custou mais de 40 mil dólares em importações. A vida do ditador e dos seus generais parece ser muito estressante para tanto gasto. Eu falo isso porque foi descoberto que o regime importou mais de 250 mil dólares em fliperamas para serem colocados provavelmente no harém do governo. Foi descoberto também que a Coreia do Norte importou uma enorme quantidade de calças da China. Essas peças de roupa também foram destinadas a Kipunju, nome coreano dado à tropa do prazer. Vários desertores contaram sobre a existência dessas tropas. Dá uma olhada nesse trecho de uma ex-soldado que fazia parte da tropa sexual. Em frente da tua família, quando se dá uma bofetada, me torturando com algo parecido com uma bengala e me espancando usando algemas assim. E me enforcando assim, exatamente como fazem na TV. Cada pessoa se senta de uma maneira bem desconfortável. Eles me fizeram sentar lá enquanto o sol se punha.
e fiquei assim por 8 horas, não por 30 minutos. Ah, é isso. E depois me torturaram de novo com um elástico. Pense num elástico, não um elástico fraco, mas um elástico muito grosso. Quando você não fala alguma coisa da forma que eles querem, eles batem em você assim. Então, aquele elástico dói muito. É tão sério que minha pele ficava completamente preta. Muitos refugiados alegaram que as meninas são até retiradas das salas de aula, algumas com apenas 13 anos, e submetidas a exames médicos para verificar se são virgens antes de serem forçadas a uma vida de servidão ao líder. Desertores falaram sobre as festas do harém, onde todos ficam bêbados e as mulheres seriam forçadas a raspar seus pelos pubianos como penalidade caso perdessem os jogos propostos pelo ditador e sua tropa de generais. Kim Jong-un também importou 2,1 milhões em chocolate. Não se sabe se é para o consumo próprio ou se é para agradar as meninas da Tropa do Prazer. Você arrisca uma opinião? Ele pediu mais de 10 milhões em cerveja. E uma curiosidade é que em 2019 ele gastou mais de 5 milhões em papel higiênico importado. Será que é o efeito da mistura de chocolate com a bebida alcoólica? Falando em comida agora, Kim importou mais de 550 milhões em massas. A Itália inteira importou apenas 90 milhões no mesmo período. Esses dados são de 2022. Entre outros bens de luxo importados estão perfumes e relógios suíços, mas os valores não foram divulgados. Os dados sobre a Coreia do Norte foram compilados pelo trademap.org e são baseados nos fluxos comerciais bilaterais comunicados pelos parceiros comerciais do país. E mesmo com tudo que mostramos aqui, o governo norte-coreano diz que a questão da crise de fome é uma tarefa muito importante e urgente, em meio a questões agrícolas difíceis nos tempos atuais. A imprensa estatal norte-coreana também noticiou no fim do ano passado que o país estava passando por sua segunda pior seca já registrada. Como previsto, os preços de alimentos subiram em meio às colheitas fracas. A Coreia do Norte é classificada como um dos países mais pobres do mundo. Isso fez com que a Coreia do Sul, por muito tempo, enviasse alimento ao país vizinho, mesmo que estejam a todo momento sendo ameaçados pela família Kim. Mas com todos esses escândalos, parece que essa ajuda chegou ao fim. E a elite norte-coreana não sente a falta da ajuda, mas ela faz toda a diferença pro povo que vive na miséria. Mas me conta se você acredita na existência da Tropa do Prazer e se você crê que a Coreia do Norte é mesmo uma ditadura, um país fechado onde a população sofre com uma fome terrível. Ou se você acredita mais nos defensores do regime, que afirmam que já estiveram lá e que o país é avançado e organizado, onde existem sim eleições, mas o povo sempre elege Kim Jong-un por ser um líder maravilhoso, além da população viver com abundância. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!